A gente adorar o Senhor da palavra. Ah, Pai, Senhor nosso e Deus nosso, como é bom te louvar, te adorar, domingo após domingo. O Senhor se faz presente nesse lugar, no meio do teu povo. Estamos sentindo a tua presença desde o princípio. Que ela continue nessa pregação. Que teu servo diminua, que o Senhor cresça. O Senhor se faça presente em sua mente, coração, nas suas palavras. Que o Senhor, que é o único digno, seja exaltado nas palavras do teu servo. Ser com ele, Senhor. Ajuda ele. Fala por ele. Move o coração dele em nome de Jesus para a exaltação do teu Filho amado, em quem nós colocamos a nossa confiança. Abençoa o teu Filho e dê uma pregação abençoada para a tua igreja. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Podeis assentar, meus irmãos, por favor. Quem lembra aí da história de José? Foi vendido pelos seus irmãos. Mas em certo tempo os encontrou novamente, justamente no Egito. E vou ser bem sincero para vocês, que encontro que ele teve com seus irmãos. Os irmãos que os venderam, melhor, os irmãos que venderam José, e mesmo assim José os amava. Não guardou rancor, mas José entendeu que era propósito de Deus. E creio eu que numa mesa não precisou nem lavar roupa suja. Eles se abraçaram e choraram. É incrível, que história. E também me lembro da história de Davi com Saul. Saul buscava matar Davi, mas na realidade Davi o encontrava sempre e em nenhum momento Davi levantou a mão para com o ungido de Deus. Que mansidão é essa? Homem de guerra, homem com poder, e mesmo assim Deus agindo na vida desses homens. É interessante. É interessante. Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Aleluia. Faz parte das bem-aventuranças do Sermão do Monte, quando Jesus encontrou a multidão. É incrível esse sermão, porque essa bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. Então, as bem-aventuranças não foram proferidas ao acaso. Isso é interessante, porque o mundo rejeita, os valores do reino de Deus. Então, são bem-aventuranças que foram proferidas, não porque ele queria proferir, porque queria proferir. Não foi o acaso, não foi palavras que o vento leva, mas tinha um propósito. E esse propósito era atingir homens e mulheres
para encontrar com a mansidão do divino Deus. Então nós não podemos esquecer que Mateus escreve para os judeus. Eles esperavam um reino material e militarista. A gente pode lembrar disso. Então, eles pensavam que Jesus viria, reinaria e todo Israel prevaleceria sobre os seus adversários. Ou seja, a ideia aqui é de conflito, de guerra. Os judeus esperavam isso. E como vimos sobre os guerreiros de Davi, era conflito, era guerra. Pois é Jesus que veio mostrar que o caminho não é esse de guerra, de conflito. Nem o seu reino é tomado pela justiça e força de braço algum de homem. A humanidade pensa em força, em poderio bélico, em poderio militar, em poderio econômico. O mundo pensa em política, em um poder político. Então, quanto mais agressivo, mais forte. Esse é o pensamento do mundo. Liga hoje a televisão, em qualquer lugar vai estar falando de quê? Política. Vai estar falando de quê? Irã contra os Estados Unidos contra o Irã. Então o mundo sempre, a humanidade, ela sempre pende para o quê? Para um conflito, para uma guerra. Então Jesus, porém, ele diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes. Nem são eles que vão herdar a terra, mas sim os mansos. É interessante, meus irmãos. É lindo demais. Ser cristão é ser totalmente diferente. As pessoas falam que vocês serão exaltados. As pessoas falam que nós temos que ser exaltados. Mas quando nós viemos para a presença de Deus, é pelo contrário. Nós somos humilhados. Nós pensamos em subir, mas quando viemos para a presença de Deus, nós descemos. A vida cristã é assim. Vai na contramão do fluxo do que a humanidade acha que tem que ser. Ser cristão é totalmente ser diferente. Essa é a realidade. Então, algumas mensagens atrás nós falamos sobre uma nova criatura. Então nós temos um novo nome, entende? As pessoas olham para nós agora com outro olhar, porque elas sabem que nós estamos na presença do Deus Altíssimo, como igreja, como noiva do Cordeiro. Então nós temos uma nova vida. Então nós temos o que é uma nova mente. E o mais interessante, um novo reino. Então, eu não sei vocês, mas há um tempo atrás, quando eu voltei lá para a minha cidade, Barra do Piraí, não era fácil não. E os meus amigos, a primeira vez que eles olharam para mim, falaram: cara, tu está diferente, cara. Rapaz. E aí você senta com eles, você conversa com eles, e ele fala: cara, até a sua voz mudou. Uma nova criatura, uma mente diferente. Nós não temos mais uma cosmovisão mundana, nós não olhamos com as lentes do mundo,
mas com a lente bíblica, com a lente do Evangelho. E é por isso que somos uma nova criatura. É por isso que temos uma mente diferente. Estamos num reino diferente. Antes estávamos no reino das trevas. Mas Deus nos tirou de lá e nos colocou no reino do seu amor. Nos trouxe para a luz. Então, os judeus, subjugados pelos romanos, esperavam um Messias político, guerreiro, que implantassem o seu reino pela força. Então, haviam 4 grupos em Israel. Primeiro, os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época, os conservadores. Eles queriam um Messias milagroso. E aí você vem para os saduceus. Eles eram os liberais da época. Eles queriam um Messias materialista. E não acaba por aí não. Aí você vê os essênios, eram os místicos que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles queriam um Messias monástico. Então você vê os zelotes também, eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma na época. Eles queriam um Messias militar. Os próprios apóstolos pensaram em um reino político. Mas Jesus veio com uma outra proposta. Quando Jesus vem, ele vem com um outro propósito. E o povo diz: não queremos esse Messias, crucificam. Esse Messias não queremos, crucificam. Quando olhamos para esse mundo caído, nós devemos dar razão ao pastor que disse, Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer: a humanidade pensa em termos de força, de poderio, de habilidades, de autossegurança e de agressividade. Essa é a ideia que este mundo faz de conquista e de predomínio. Entretanto, Jesus mais uma vez mostra que os seus seguidores são diferentes deste mundo. Caminhamos para um outro lado. Não caminhamos conforme o mundo caminha. O seu reino é distinto do reino do mundo e quebra esse conceito na sua fala. Ele vai dizer: o ímpio pode ter abundância de dinheiro, aleluia, mas o manso tem abundância de paz. É verdade. Aleluia. Essa paz ninguém pode tirar de nós. Então, lá em Salmos, de número 37, de verso 11, vai dizer: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Aleluia. Provérbios, de número 13, de verso 7, que vai dizer: uns se dizem ricos sem terem nada,
Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Aleluia. Então, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5, vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Então, o que não significa ser manso, meus irmãos? Ser manso não é um atributo natural. A mansidão não é apenas uma boa índole. Uma pessoa educada socialmente não é apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna, uma obra da graça no coração do homem, fruto do Espírito. Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso. Somente aquele que reconhece que nada merece diante de Deus e chora pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Então, ser manso não é ser mole ou ficar impassível diante dos problemas. O que não significa ser manso? Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser medroso. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser preguiçoso. Tinha um amigo que estávamos vindo do curso para casa, aí tinha um coroinha andando devagarzinho, aí ele falou assim: poxa, eu lembro disso, vai manso, né? Ser manso não é andar devagar, meus irmãos. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Elas enfrentaram açoites. Ser manso é enfrentar açoites. Elas enfrentaram prisões. Ser manso é enfrentar prisão. Elas enfrentaram a própria morte por seus posicionamentos. Ser manso é enfrentar a morte. Os mártires foram pessoas mansas. Jesus era manso, meus irmãos, e humilde de coração, mas ele usou um chicote para expulsar os vendedores do templo e teve coragem para morrer na cruz em nosso lugar. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Olha onde que a Bíblia está nos levando. Ser manso não é ser conivente. Ficar em cima do muro. Tentar agradar gregos e troianos. Tentar agradar alguém da esquerda ou da direita. Ser alguém neutro. Viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser
passivo ou indeciso. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio em situações adversas, mas não conseguem acalmar as chamas da alma. É como um vulcão que está sempre em fervor por dentro. Vivem cheios de fogo por dentro. As pessoas, elas não são aparentemente calmas. Elas mantêm a aparência diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem o mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos outros. Então, o que significa ser manso? Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Oh, aleluia! Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus, nem murmura contra o seu Deus. Ela aceita a vontade de Deus de bom agrado. A pessoa, ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus. Olha que incrível, meus irmãos. Porventura, não receberíamos também o mal? Olha a visão do homem. Olha o que Jó vai dizer. Isso é ser manso. Uma pessoa mansa é como Paulo, sabe ver contente em toda qualquer situação. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13, vai dizer assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na de fome, assim de abundância como de escassez. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. A mulher, o homem que chega nesse patamar entende o plano divino na vida dele. A pessoa está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado, aleluia. A palavra mansa é empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma destruição, mas um potro domado, ele é útil, ele serve para alguma coisa. Uma brisa suave refresca e alivia. Meus irmãos, o furacão mata,
Se é que vocês não entendem. Ele é feroz. Por onde ele passa, quebra tudo, joga carro para o alto. Mas o manso morreu para si mesmo. O manso, ele foi domesticado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. É assim, meus irmãos. A mansidão é um fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. A pessoa está sob a autoridade, sob o controle de Deus, está debaixo do controle de Deus, obedecendo às demandas divinas, está na missão correta. O manso é aquele que tem força, sob controle. O manso é aquele que tem domínio próprio. Mas forte é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Esse é o forte. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. É tremendo, meus irmãos. Esse Deus é lindo. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus ao mesmo tempo. Que mistério é esse? O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano em vez de buscar levar vantagem em qualquer coisa. Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Não temos nenhuma dificuldade de fazermos uma oração de confissão e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Nós admitimos isso, confessamos isso, mas se alguém vier nos chamar de pecador, logo rebatemos. Diante de Deus, admitimos algumas coisas, mas diante dos homens, aquilo que admitimos diante de Deus, nós não temos coragem, porque achamos que vamos nos rebaixar, nos humilhar. O que nós admitimos aos pés do Senhor Jesus em nossa oração, também devemos admitir diante dos homens. Nós não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que admitimos ser para Deus. Ou seja, somos uma pessoa diante de Deus e outra diante dos homens. O manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra. Aquele que já está no chão não tem medo da queda. Esse é o verdadeiro manso. Eu escutei uma vez uma ilustração que dizia: uma mulher mandou uma carta ao irmão, fazendo-lhe pesadas acusações. Ele chorou copiosamente, pediu a Deus graça. Então
sentou e escreveu uma carta para sua irmã. Ele disse: minha irmã, eu concordo com você. Eu sou muito pior do que você descreveu. Se você me conhecesse como Deus me conhece, certamente você teria sido muito mais forte nas suas acusações. Uma pessoa mansa suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Davi dá o seu testemunho. Ele diz: armaram ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. É lindo demais, meus irmãos. Um homem com sangue nas mãos falar isso. Há algumas coisas que se opõem à mansidão. Precipitação. Uma pessoa precipitada que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se desespera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. Basílio comparava a ira à embriaguez e Jerônimo dizia que há mais pessoas embriagadas de paixão iracunda do que de vinho. A ira descontrolada suspende o uso da razão. Muitas pessoas são frias na expressão da sua fé, mas vivem em um estado de fervor quando se trata de ira. Então, maldade. Uma pessoa mansa não faz o mal, não fala mal nem deseja o mal. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. É muito forte, meus irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 15. E quem o chama de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 22. Então nós falamos de vingança agora. A Bíblia proíbe a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança, meus irmãos, é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. Isso é exclusivo de Deus. O falar mal. A Bíblia nos ordena a não falar mal um dos outros. O pecado que mais Deus odeia é uma língua que semeia contenda entre os irmãos. Tiago 3 diz: a língua tem o poder de dirigir, o poder de destruir. Muitas pessoas não tiram a vida do próximo, mas destroem a sua reputação com a língua. A língua torna-se um mundo de iniquidade, indomável e incoerente. A língua é um fogo, é um veneno quando a gente não sabe utilizá-la. Mas uma pessoa mansa perdoa as injúrias.
Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Não adianta orar sem perdoar, meus irmãos. É como se você estivesse blindado. A sua oração não passa do chão. Nós lembramos mais das injúrias do que a benevolência. Jesus é o nosso modelo do homem manso, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ofensa, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àquele que julga retamente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Como deve ser o perdão, então, para um irmão, uma mulher mansa, para um homem de Deus manso, para uma mulher de Deus mansa? Tem que ser real. Deus não mostra o seu perdão para nós e guarda o nosso pecado para si. Ele apaga os nossos pecados como a névoa e as lança no mar, e deles nunca mais se lembra. Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e não cobra mais, ou melhor, e não cobra mais. Deus perdoa e nunca mais lança o nosso pecado no nosso rosto. É assim que devemos perdoar, como Deus perdoa de todo o coração. Então, como deve ser o perdão? Deve ser pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Salmo 103, verso 3. Então, se nós somos mansos, você perdoa todas as injúrias. Então, uma pessoa que não é mansa perdoa algumas ofensas, mas retém outras. Isso é apenas um meio de perdão. Isso não é completo perdão. É um meio. E se Deus fizesse isso que nós fazemos conosco, como nós estaremos hoje? Como não estaremos? Então devemos usar o perdão constantemente. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Até quantas vezes devemos perdoar? Até 7? Não. Um pouco mais. Até 70 vezes 7. Não, cristianismo sem perdão. Não há cristianismo sem perdão. Não há vida com Deus sem perdão. Se eu não perdoo, eu não posso adorar. E de fato é verdade. Se eu não perdoo, eu não posso ofertar. Se eu não perdoo, eu não posso orar. E mais, se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado. Meus irmãos, carregamos uma gama, uma mochila pesada, e às vezes nós não sabemos de onde que vem, porque às vezes você senta, ora, dá dízimo, jejuma, faz tanta coisa, e ainda continua aquela sacola pesada, e tu fala, está acontecendo alguma coisa. Mas quando você para analisar e pede para o Espírito Santo revelar na palavra, tu lembra, eu preciso perdoar. A mochila que nós carregamos só vai ficar vazia depois que liberarmos perdão.
Porque se nós não perdoamos, nós não temos paz. Nós ficamos doentes, dominados pelo orgulho, atormentados, não dormimos mais, não temos paz de espírito. Se nós não perdoamos os nossos irmãos, não é apenas a ele que nós nos referimos, nós também estamos ferindo a Deus. Quem vive sem mansidão morre sem misericórdia, meus irmãos. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. A Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, temos que dar de comer a ele. O apóstolo Pedro diz: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, vem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receber bênçãos por herança. 1 de Pedro 3,9. Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa. Davi, dá o seu testemunho. Pagam-me o mal pelo mal, ou melhor, pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Olha que incrível, meus irmãos. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Salmos número 35, verso 12 e 13. Então, quais são as razões para sermos mansos? Nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso supremo modelo, foi manso. Jesus é um homem perfeito. Ele foi o manso. Ele foi o modelo para nós, manso e humilde de coração. Quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje, meus irmãos. As palavras dos seus inimigos foram mais amargas do que o fel que lhe deram na cruz. Mas as palavras de Cristo foram mais doces do que o mel, foram palavras de perdão e salvação. Ele orou e chorou pelos seus inimigos, ele perdoou os seus inimigos e nos convida: aprendei-vos de mim, porque sou manso. Aleluia. Mateus 11, 29. Então, Cristo não nos exorta a aprender com Ele a fazer milagres, a abrir os olhos dos cegos, a levantar os mortos, mas Ele nos exorta a aprendermos com Ele a sermos mansos. Se nós não imitamos a vida de Cristo, não seremos salvos pela sua morte. Nós devemos ser mansos porque os servos de Deus do passado também foram mansos. Abraão abriu mão dos seus direitos e deu para quem? Para Ló. A oportunidade de escolher primeiro foi de Ló. Uma pessoa mansa abre mão, não briga pelos seus próprios direitos. Moisés, Números capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés foi um homem mais manso da terra. Quantas injúrias ele sofreu, meus irmãos?
quando o povo de Israel murmurava contra ele, em vez de se irar contra o povo, ele cai de joelhos em oração pelo povo. As águas de Mara não foram tão amargas como o espírito do povo. Mas Moisés reage, não com amargura, mas com um coração humilde, em oração. Saul perseguia loucamente a Davi, e este algumas vezes teve a vida de Saul nas suas mãos, mas ele não se vingou. Meus irmãos, quantas vezes a vida de Saul foi entregue nas mãos de Davi? E a Bíblia diz que Deus colocou um sono pesado nesses homens. Davi vai lá, pega a lança e vamos colocar um pote de água e grita depois: poderia ter matado vocês. Colocou Abner em xeque, poderia. Mas ai de mim, levantar a mão ao ungido do Senhor. Isso é mansidão, meus irmãos. A oportunidade de matar aquele que perseguia para matar. A mansidão é o caminho para derreter a conquista. Melhor, é um caminho para derreter e conquistar o coração dos nossos próprios inimigos. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda, mansa, desvia o furor. Provérbios, de número 15, verso 1. A brandura de Davi com Saul derreteu seu coração mais do que a bravura de Davi, meus irmãos. Davi era homem de mãos ensanguentadas. Mansidão é como juntar brasas vivas na cabeça do seu inimigo. Ele não entende. Ele fica doido olhando para você, sendo manso, ele irado, como se fosse um leão feroz olhando para você. E você ali na mansidão. Aí ele faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz o inimigo tornar-se amigo. Alexandre o Grande, quando num ataque de fúria, dominado pela embriaguez, arrojou uma lança e matou o seu melhor amigo. Ninguém pode governar os outros se não aprendeu a governar a si mesmo. E agora, meus irmãos, então qual é o resultado? Eu parto agora para o final. Qual é o resultado da mansidão que precisamos ter? Uma profunda e gloriosa felicidade. Sabe quando tu faz o bem, mas com mansidão, depois tu chega em casa e fala... Sabe quando tu chora muito, aí depois tu para de chorar, soluça um pouquinho e parece que tu está vazio por dentro? É como se você fosse manso e naquele momento que você saiu de uma discussão que na realidade você estava sendo manso demais, e tu vai assim, tu fica em paz. Aquela pessoa que falou e tal, e você nem abriu a boca, vamos colocar assim. Aquela pessoa fica doida. Então o resultado de uma mansidão de um servo de Deus é uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus disse que os mansos são felizes e bem-aventurados. A palavra Macarios era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. É uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. Essa é a mansidão. Mansidão é a herança da terra
no tempo certo. Mesmo sendo estrangeiro na terra, os mansos são aqueles que herdam a terra. Eles comem o melhor desta terra. O ímpio tem posse temporal da terra, entenda bem, mas o manso usufrui as benécias da terra. Esses são os mansos. Nesse sentido, os mansos já são herdeiros da terra, na vida presente. Ele é uma pessoa satisfeita, sente-se contente, ele nada tem, mas possui tudo. Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, em tudo posso naquele que me fortalece. O manso é cidadão do céu, o manso é filho de Deus, o manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo o que é do Pai. Recebemos a herança original do domínio sobre a terra que Deus deu a Abraão e também a conquista da terra prometida, que há de vir um dia que os mansos herdarão. Glória a Deus. Com Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Os mansos herdarão as bênçãos da terra. Ele tem a propriedade, ele tem terras. Os mansos são vistos por Deus. Deus enxerga o manso naquele cantinho da parede, aquele manso que nem abre a boca. Deus enxerga a nova terra que Deus preparou para nós. O manso desfrutará da terra restaurada, redimida do seu cativeiro. Ele habitará no novo céu e na nova terra. Ele reinará com Cristo sobre a terra. O manso não apenas é da terra, mas também o céu. Aleluia. O manso tem a terra apenas como a sua casa de inverno, mas tem no céu uma mansão permanente, eterna, casa feita não por mãos humanas, mas preparada pelas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, e agora eu quero te pedir que você possa entender. Creio que o Salvador Jesus Cristo é o supremo exemplo de mansidão, mesmo nos últimos momentos de sua vida mortal, sendo injustamente acusado e condenado, carregando dolorosamente sua cruz até o Gólgota, sendo zombado, amaldiçoado pelos seus inimigos, sendo abandonado por muitos que o conheciam e haviam testemunhado os seus milagres. Ele foi pregado numa cruz, mesmo após o mais intenso sofrimento físico. O Senhor voltou-se ao seu Pai e falou do fundo do seu coração, manso e humilde, disse: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Esse Cristo enfrentou um extremo sofrimento físico e espiritual, dando-nos a oportunidade de mudar nosso caráter espiritual e tornarmos mansos como Ele é manso. Presto aqui o meu testemunho de que Jesus Cristo é nosso Salvador. Nós precisamos testificar que a graça e o seu amor é possível dar.
o nosso ser, é possível deixar as nossas fraquezas para trás, é possível rejeitar as influências malignas em nossa vida, controlar a nossa raiva, tornar-nos mansos e desenvolver os atributos de nosso Salvador em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele nos mostrou o caminho, Ele deixou-nos exemplos perfeitos e ordenou que cada um de nós se tornássemos como Ele é. O convite do Senhor Jesus Cristo para nós é que sigamos, é que imitemos o seu exemplo e nos tornemos como Ele é. Então eu presto aqui o testemunho dessas verdades do seu sagrado nome. Sim, Jesus Cristo, o justo, Ele foi manso e humilde de coração. É o que nós precisamos nesta manhã. Sermos nossos filhos de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-me este fruto do Espírito que é a mansidão. A Tua palavra nos ordena, Senhor, buscar. E nos diz para andarmos com toda a mansidão. Ó Deus, venha revestir-nos, ó Pai querido, desta mansidão, para que os homens de Deus venham seguir, ó Pai querido, o seu caminho, e ensinar com toda a mansidão. Ah, Senhor, em mim nada tenho de bom, tem misericórdia de mim, de nós. Somente a operação do Teu Santo Espírito pode mudar o nosso falho coração. Oh, meu Senhor Deus, faça-nos como Moisés, que era o homem mais manso de todos, pois o Senhor atenderá ao desejo dos mansos. O que os mansos comerão e se fartarão, e o que o Senhor guia os mansos, ó Deus. Ouçam-nos, ó Deus. Ó Senhor, nos ajude, Senhor Jesus. Ó Deus meu. Ajude-nos, ó Pai, a nos entregar a cada dia, Senhor, na Tua presença com mansidão. Nós precisamos deste fruto, Senhor, para tratar melhor o nosso próximo, para servir com excelência, Senhor. Venha, Espírito Santo, frutificar em nosso ser, em nosso coração a mansidão, como nós precisamos, Senhor, disso. Eis-nos aqui, Senhor, ajude-nos. Faça assim, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquem de pé. Que Deus, Ele é maravilhoso. E nós testificamos disso e damos testemunho que esse Deus é manso. Esse Deus é bondoso. Feche os seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo justo. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vão em paz. Deus abençoe. Tenha um bom almoço e um término de uma continuidade de domingo mais do que abençoado em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Vão em paz.